Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, queridos. Que prazer, que privilégio estar aqui mais uma vez com vocês. E já vou pedindo para você se inscrever no nosso canal do YouTube, Igreja Verbo da Vida Belo Horizonte. Se inscreva também no Instagram, VerboBH, @VerboBH, para você não perder nada e ser edificado neste momento. Amém? Já é a segunda vez que eu estou aqui e eu gostaria de continuar o assunto que eu falei da vez passada. É sobre oração. E eu gostaria de ajudar você, querido, que está muitas vezes nessa quarentena, precisando de uma direção sobre orar, não é? Então, não tem nada melhor do que orar a palavra de Deus. E nós podemos receber instruções diretas da Bíblia, da parte de Deus, para que as nossas orações possam ser eficazes. Amém? Então, eu gostaria de convidar você a estar conosco até o final. Você vai entender por que Paulo orava, como orava, e por que você deve orar dessa forma também. Amém? Então, fica conosco aí. Nós vamos ter um ensinamento glorioso da parte de Deus, algo muito sério. A oração é algo muito sério. É você falar com Deus Todo-Poderoso e ter a certeza que Ele vai nos ouvir. Então, quando você se aproxima do Senhor nesse momento de oração, deve estar em vigor no seu coração o que está escrito em Hebreus 11:6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aqueles que dele se aproximam creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Se você tem fé, você vai falar com Deus. Orar já é um ato de fé, porque você está falando com quem você não está vendo, não é verdade? E quando você se aproximar do Senhor em oração, você tem que ter certeza no seu coração que Ele está te ouvindo, que Ele existe e que Ele vai fazer aquilo que você está pedindo, se for de acordo com a sua vontade. Então, como que nós sabemos qual é a vontade de Deus? Quando nós olhamos a palavra. Amém? Então, oração é algo muito sério, é você falar com Deus e Ele te ouvir. Por isso que nós precisamos estar atentos à oração. Não é meras repetições. A Bíblia não nos ensina a repetirmos coisas na oração. Pelo contrário, Jesus disse, quando orardes, não useis de vãs repetições. Mas na carta do apóstolo Paulo, nós podemos aprender alguns tipos de oração. Não para repeti-las apenas como regras, mas para a gente conhecer os princípios que estão por trás disso. E é tão interessante que nesse momento de quarentena, né, o Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito da oração, a ponto de eu estar escrevendo um livro sobre isso. E o título desse livro é As Orações de Paulo. Então, nós podemos aprender sobre isso e eu quero compartilhar com você de uma forma bem prática para você colocar em ação na sua vida esse tempo de devocional com Deus, querido. O lugar de oração, infelizmente, na igreja, tem sido um lugar pouco visitado pelos crentes. Se você, como eu, e tem acompanhado as lives do pastor Marcelo no seu portal, você vai ver ele falando, né? Ele está falando desse assunto também de oração, e ele começou falando que imagina um casal que são apaixonados, eles se casam, e depois eles não têm mais diálogo, morando dentro de casa. Assim, muitas vezes, é o cristão. O Espírito Santo de Deus está morando dentro de nós. E quantas vezes nós estamos dialogando com Ele? Quantas vezes estamos dando ouvido a Ele? Sabe, querida, eu quero te dizer que a oração não é um peso. Pelo contrário, é um lugar de comunhão com seu Pai. É onde você troca informações com Deus. Você passa para Ele todos os seus pesares, todas as suas angústias, e Ele passa para você aquilo que Ele tem para a sua vida, a direção que Ele tem para você. Ele passa nesse momento de oração, porque é um diálogo. Amém? E o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a oração, ele não faz uma oração para a igreja assim: Senhor, abre portas de emprego para o irmãozinho fulano. Pai, abre, que haja paz na casa do irmão cicrano. Senhor, abençoe e dá um carro novo para a irmã fulana de tal. Ele não faz essa oração. Por quê?
ele está orando essa oração para a igreja, o fortalecimento espiritual. E aí nós vamos entender até o final por que o apóstolo Paulo nos ensina esse princípio de orarmos para o espiritual. Amém? Você está comigo? Então eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Efésios capítulo 3. Na vez passada, nós estudamos a primeira oração de Paulo, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, dos versos 1 ao 4. É uma oração que ele convoca o seu filho na fé a orar por todas as pessoas do mundo e pelas autoridades. A gente vê que é uma oração bem abrangente. E o fim desta oração é para que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque essa é a vontade de Deus. Você pode orar a vontade de Deus para a sua vida? Você pode orar a vontade de Deus para a sua geração? Para onde você está? Para as pessoas ao seu redor? Sabia, queridos, que um dos princípios da oração de Paulo é tão importante porque ela tira-nos do nosso próprio egoísmo, de olharmos só para o nosso umbigo e pensarmos só em nós. Senhor, me dá, me dá, me dá. Não, querido, o apóstolo Paulo nos ensina a orar por todas as pessoas. Porque quando você está buscando a vontade de Deus, Ele pode te abençoar. Amém? E a gente viu também uma oração famosa, que é o Efésios capítulo 1, onde o apóstolo Paulo ensina a igreja, ele fala que não deixo de orar por vós. Não é uma oração que você faz aqui e acabou. Não, é uma oração contínua. Existem vários tipos de oração, como o próprio apóstolo Paulo diz no capítulo 6 de Efésios. Se a gente for ver Efésios, é mais um livro de oração, não é? O apóstolo Paulo começa orando, no capítulo 1, versículo 15 em diante. No meio ele ora de novo, que é o que nós vamos ver aqui no capítulo 3. E no final ele fala de oração de novo. E ele fala assim, orando, no capítulo 6, orando em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração. Então a oração no Espírito, que é a oração em línguas, ela deve permear todos os tipos de oração. E essa oração pelos santos é a oração que você e eu podemos fazer todos os dias para nós mesmos e para toda a igreja do Senhor espalhada pela terra. É uma oração de súplica e ela requer a prática. E eu quero que você coloque esse princípio na sua vida também. Amém? Então vamos lá? Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no nosso homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração. Eu já oro até no nosso, né? Porque eu coloco nessa pessoa, porque nós estamos orando para nós mesmos. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Muitas vezes nós só conhecemos o versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas o versículo 20 faz parte da oração que o apóstolo Paulo fez para a igreja e nós devemos fazer por nós mesmos. Como eu disse, não como uma regra, mas como princípios para aplicá-los em nossa vida de oração. Então você, meu querido, você pode fazer a sua devocional com Deus em cima desses princípios que o apóstolo Paulo nos ensinou. E por que ele faz essa oração? O versículo 14, ele começa assim: por esta causa, por isso. Pelo quê? Ele está falando nos versículos anteriores. Se você for lá no versículo 10 de Efésios capítulo 3, você vai ver que ele está falando sobre o conhecimento, a sabedoria de Deus revelada através da igreja. Olha só o versículo 10. Para que
pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso e confiança, mediante a fé nele. Então, por esta causa, por causa dessa sabedoria que Deus quer revelar às pessoas desse mundo, através de mim e de você, que somos a igreja, por causa disso, o apóstolo Paulo começa a orar. Você entende que a oração é muito mais do que as coisas naturais que estamos vivendo agora? A oração, ela transpassa tudo isso. A oração que nós devemos fazer por nós, a igreja do Senhor, é a respeito das coisas espirituais, querido. E quando as coisas espirituais estão alinhadas, quando estamos cheios de Deus pela palavra e pelo seu Espírito, isso começa a fluir de nós. E todas as outras áreas da nossa vida vão sendo também abençoadas. Você entendeu por que o apóstolo Paulo sempre ora a respeito de coisas espirituais? Em Efésios 1, ele ora para que nós recebamos o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Quando nós conhecemos a Deus, conhecer é uma parte. Nós precisamos conhecer, nós precisamos buscar entendimento, o conhecimento, e pedir ao Senhor para que Ele revele a nós este conhecimento. Porque o acúmulo de conhecimento por si só, ele não produz resultados, não produz fruto. Mas quando nós temos o conhecimento vindo de Deus e a sabedoria que vem do alto para iluminar os olhos do nosso coração, nós podemos andar e viver aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo sempre ora para o conhecimento, para a sabedoria da igreja. E ele ora, ele fala assim, por essa causa eu me ponho de joelhos. Ele se põe de joelhos e ora, versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos concedas que sejais fortalecidos mediante o seu espírito no homem interior. Querido, o apóstolo Paulo está orando para que possamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Você pode dizer aí na sua casa, o Espírito Santo habita em mim? Amém? O Espírito Santo habita em você. E Ele quer te fortalecer com poder no seu interior. Ele quer que você seja forte por dentro, robustecido, como diz algumas outras versões. E como que você pode receber isso, querido? Através de você dar lugar ao Espírito Santo. Através de você se fortalecer, se edificar em orações em línguas. E o apóstolo Paulo está falando, eu oro para que você seja fortalecido com poder no seu espírito, no seu homem interior. Porque tudo começa pelo Espírito, querido. Ah, mas você só fica olhando o Espírito, você não olha que nós temos uma alma também, que nós temos um corpo. Querido, quando o seu Espírito está fortalecido, ele transborda e ele alcança a sua alma. Ele transborda e alcança o seu corpo. Quando o seu Espírito está fortalecido para a sua palavra, por Deus, através da sua palavra, ele cura a sua alma. Amém? Se você tem problemas na alma, querido, você como depressão, como ansiedade, síndromes de várias coisas que tem por aí, se você dedica o seu tempo a Deus, você é curado, você é sarado. Uma vez o Senhor falou comigo que a presença dEle traria cura à minha vida. Não significa que eu não tenha a presença de Deus, mas que eu precisava me expor a ela. E quando eu me expus à presença de Deus, o Senhor trouxe cura à minha vida. Amém? E da mesma forma, Ele traz cura a você, aonde você está agora. Seja curado pela palavra, pelo poder de Deus, que já está em você. Deixa esse poder agir na sua vida. Deixa esse poder transbordar de dentro de você, a ponto de te encher de toda a plenitude de Deus, de você ser tomado por Ele e ser completo, sarado por dentro, sarado nas suas emoções, sarado nos teus sentimentos e curado no seu corpo, em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo continua essa oração. Eu oro para que você receba poder por dentro. E eu oro também, versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Isso eu ficava com dúvida. Eu pensava assim, mas Cristo já habita em mim, na pessoa do Espírito Santo.
Mas da mesma forma que ele fala, habite Cristo pela fé no vosso coração, se a gente for lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16, ele fala assim, habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Então a oração do apóstolo Paulo é para que a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, habite ricamente no seu coração. Amém? Nós sabemos e Jesus nos ensinou que a palavra de Deus é o nosso alimento. Se você se alimentou ontem, você almoçou ontem, aí você diz assim, hoje eu não preciso mais almoçar, por quê? Eu já almocei ontem, o almoço de ontem já vale para hoje. Isso é uma realidade, querido? Não. Você almoçou ontem e aquele alimento te sustentou ontem. Agora o teu sustento de hoje, você precisa tê-lo. Mediante o quê? Mediante se encher da palavra. Então, não é apenas uma oração, é uma convocação a permanecermos cheios da palavra de Deus. Eu não sei quanto a você, mas nesse momento de quarentena, eu estou aproveitando o máximo o meu tempo, vendo as lives do pastor Marcelo 2 vezes por dia, acompanhando o Marcos Honório Júnior, acompanhando outras pessoas que têm tanto conhecimento para nos ensinar, e pedindo ao Senhor para que Ele traga revelação a esse conhecimento, para que eu possa andar à altura disso. E eu espero que você peça também. E o apóstolo Paulo continua falando assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, não é só ter o conhecimento, é ter a compreensão, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. O amor de Deus por nós, através de Cristo Jesus, ele excede tudo o que possamos pensar ou imaginar. E quando você tem essa compreensão, esse entendimento, o conhecimento do amor de Deus, isso transforma a sua vida. Não é um simples conhecimento, uma informação na sua mente. Eu sei que Deus me ama. E a gente até canta a música, né? Me ama. Ele... eu sei, Deus me ama. Não precisa nem me falar, Adriana, eu já sei, Deus me ama. Quando você está nesse entendimento, você está raso. É só uma informação na sua mente, não foi revelada ainda para você. Porque quando começa a ser revelado o conhecimento do amor de Deus por mim e por você, isso muda a nossa vida. E é nisso que Deus nos faz transbordarmos e sermos plenos, cheios dele. Aleluia! Oh, glória! Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejamos o quê? Tomados de toda a plenitude de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu quero ser tomada de toda a plenitude. É até redundante, né? De toda. Plenitude é tudo. De toda a plenitude, tudo que Deus tem para mim. Eu quero ser tomada espírito, alma e corpo. E eu quero que essa seja a sua oração também, meu querido, minha querida. Você pode orar isso no seu devocional. Adriana, eu não sei como é que eu começo um devocional com Deus, como é que eu começo a tirar um tempo com o Senhor. Abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, capítulo 3, e começa a orar com entendimento, os princípios que estão ditos aqui. E você pode aplicar na sua vida, Senhor, que eu compreenda o seu amor, que não seja uma mera informação intelectual, mas que seja uma revelação, uma sabedoria vinda do céu. E quando que eu sei que passou de uma mera informação para uma sabedoria? É quando isso toca a sua vida de tal forma que transforma o seu jeito de ser e de agir. Isso é revelação. Isso é você ter recebido a sabedoria do Senhor. Porque a sabedoria vai além do conhecimento. O conhecimento é a informação obtida. A sabedoria é aquilo que você pratica quando você conhece. Então Deus quer que nós sejamos tomados desse pleno conhecimento dele. E por isso que o apóstolo Paulo ora, querido, por essas coisas espirituais. Não é que a gente não precisa orar por outras coisas da nossa vida. Pelo contrário, o Senhor nos ensina que nós devemos apresentar a Ele todas as nossas súplicas, todas as nossas petições,
Porque Ele vai fazer. Mas quando, em primeiro lugar, nós colocamos o que deve estar em primeiro lugar, que é buscar o reino de Deus, que é fortalecer o nosso espírito, que é se encher da palavra, olha o que acontece. Aí vem o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Não é só você ter uma informação por dentro. Não é só você, eu estou cheia de Deus, estou cheia do conhecimento, estou cheia do Espírito Santo e pronto. Querido, isso vai gerar resultado. Qual será o resultado? As suas orações, no que diz respeito às suas particularidades de vida, elas serão atendidas. E Deus, Ele é poderoso para fazer não só aquilo que você está pedindo, mas o que diz aqui? Infinitamente mais. Muito mais do que você pede ou pensa. E por que Deus não fez ainda? Aqui está dizendo. E conhecer, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E se esse poder que opera em nós não pode ser liberado, não pode ser transformado em realidade na nossa vida, Ele não vai poder agir em nosso favor nas demais áreas da nossa vida. Mas quando estamos cheios de Deus, quando estamos cheios da palavra do Espírito, buscando ao Senhor em todo tempo, edificando o nosso homem interior, corações em línguas, esse poder pode transbordar e pode alcançar todas as outras áreas da nossa vida. Ei, o meu Pai, o seu Pai, Ele nos ama. O nosso Pai Celestial, Ele quer dar-nos tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. É claro que você está na palavra, você só vai querer pedir e pensar coisas boas a respeito de você e que vai abençoar as outras pessoas também, não é verdade? E por que Ele não deu ainda? Porque Ele está lá. Deixa eu fazer minha filha esperar para ela aprender. Querido, não tem razão. Um pai bom, Ele não vai reter as bênçãos dele. Se não está acontecendo na sua vida, é porque está precisando transbordar de Deus. Você está precisando experimentar esse transbordar de Deus, da sua palavra habitando ricamente no seu coração, do seu Espírito Santo te fortalecendo com poder. Você está precisando receber isso, para que possa transbordar, para que esse poder possa agir em meu e seu favor. Amém? Quero convidar você a fazer essa oração na prática agora. Quero que você feche seus olhos aí aonde você está. Quero te ajudar, querido, a você ter o seu devocional com Deus diariamente. Você vai ver que é o melhor lugar para estar, não é um peso. Falar com seu pai, estar na presença do seu pai, não é algo ruim, não é algo religioso. Eu tenho que bater o cartão na presença de Deus. Não, é algo prazeroso. A Bíblia diz que na presença de Deus, há plenitude de alegria. Se está faltando alegria no seu coração, querido, está faltando você se expor à presença de Deus. A presença de Deus é como um sol. O sol está ali. Está ali, né? Está lá no céu. Mas se você estiver fechado no seu canto, ele não vai poder brilhar com seus raios na sua vida. Você tem que se expor ao sol, para ele poder trabalhar em seu favor, te dar o que é necessário para o seu corpo produzir vitamina D e você ficar forte. Assim é a presença de Deus. A presença de Deus está aqui, mas você está se expondo a ela? Então, eu quero te convidar, feche os seus olhos. Pai querido, nós estamos aqui te agradecendo por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós, ó Pai, não deixamos de orar por cada um de nós. Queremos, ó Pai, ser fortalecidos com poder pelo Teu Espírito no nosso homem interior. Queremos, ó Pai, que a Tua palavra habite ricamente nos nossos corações. Queremos nos alimentar da Tua palavra todos os dias mais e mais, ó Pai, para que possamos ser aperfeiçoados, moldados, para que possamos, ó Pai, experimentar tudo que ela tem para nós. Senhor, que os olhos do nosso entendimento possam ser abertos, que possamos compreender de fato
fato o seu amor por nós. Que isso faça todo sentido na nossa vida e que de fato mude o sentido da nossa vida. Nós queremos nos encher de Ti cada dia mais e mais. Queremos, Senhor, que esse poder que está em nós transborde a tal ponto de alcançar a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos e a tal ponto de curar o nosso corpo. Queremos, Senhor, permanecer íntegros e irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo, até a vinda de Cristo, Senhor. Nós pedimos a Ti, Pai, revela a nós esse amor, que a cada dia possamos andar em novidade de vida, compreendendo com a revelação e a sabedoria do alto, que o Senhor nos ama, que nós somos Teus filhos, a nossa posição que nós temos em Ti, Pai, para que possamos, ó Pai, cumprir toda a Tua vontade nessa terra. É o que nós Te pedimos e Te damos graças, Pai, porque o Senhor sempre nos ouve. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Espero que você, querido, tenha sido abençoado por essa palavra e muito mais. Espero que você seja abençoado praticando aquilo que o Senhor falou ao seu coração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.